Um homem que pregou mais de 40 mil sermões. Um homem que andou mais de 400 mil quilômetros pregando o Evangelho. Hoje, parte daquilo do seu legado conta com mais de 80 milhões de membros em sua igreja. Que homem é esse? Olá, seja muito bem-vindo ao programa Testemunhas. Meu nome é Lucas Bezalel, eu sou o líder do Ministério de Missões da Primeira Igreja Batista Casa de Deus e hoje eu vou te apresentar a história deste homem. Este homem que pregou mais de 40 mil sermões. Este homem que caminhou a cavalo por mais de 400 mil quilômetros para pregar o Evangelho. O nome dele é John Wesley. Os irmãos Charles e John Wesley viajaram aos Estados Unidos para serem missionários e pregarem o Evangelho. E havia uma luta interior no coração de John Wesley que durou 18 meses. E ele clamava: fui aos Estados Unidos e aos índios e à América para evangelizar e pregar. Mas quem converterá o meu coração? Durante uma grande tempestade no Oceano Atlântico, diante de uma das viagens missionárias, John Wesley é profundamente impactado por um grupo de moravianos que, com toda tranquilidade e com todo o coração firme na cruz de Cristo, estavam descansando na presença de Jesus. Esses irmãos morávios confiavam plenamente que o Senhor Jesus, aqueles que o colocou naquele barco, também seria o mesmo, que os manteria vivos e em segurança. John Wesley sentiu seu coração estranhamente aquecido. Pela primeira vez, algo aconteceu de diferente naquele momento. John Wesley estava sendo impactado para viver uma das maiores mudanças em sua história de conversão. No dia 24 de maio do ano de 1738, John Wesley está ali observando um comentário de Lutero, Martinho Lutero, sobre a carta de Romanos. E naquele momento seu coração alcançou toda a sublime, profunda e poderosa glória de Deus. E o seu coração estava estranhamente aquecido para viver uma experiência com Deus como ele nunca tinha vivido anteriormente. Essa experiência foi revolucionadora para a vida de John Wesley, porque a partir desse momento ele se levanta para pregar a respeito da justificação em Cristo Jesus e no poder do Espírito Santo para cidades inteiras e vilarejos completos, pregando sobre todo o impacto do poder do Espírito Santo sobre a sua vida, sem medo e com intrepidez do Espírito Santo a partir desse momento. É muito importante revelar que John Wesley criou um projeto com um grande amigo chamado George Whitefield, que foi uma das pessoas que tocou a vida de Jonathan Edwards, que você já viu em outro episódio nosso aqui, no Testemunhas. George Whitefield e John Wesley criaram o Clube Santo, um lugar onde os padrões eram elevados de vida de jejum, de oração e de cumprimento de tarefas espirituais e uma busca por uma pureza na sua vida, uma integridade, uma vida de jejum, uma vida de exemplo, uma vida de oração. Homens faziam um compromisso profundo e santo e assinavam como um tratado para fazerem parte do clube santo de uma vida de oração. Semana após semana se encontravam para observar os preceitos e as leis de Deus e a palavra de Deus, e para se santificarem e se arrependerem de seus próprios pecados e confessarem uns aos outros as suas debilidades, para então se fortificarem em Cristo Jesus. John Wesley e George Whitefield marcaram cidades inteiras, vilarejos inteiros. Pessoas foram impactadas pelo ministério desses dois homens extraordinários na presença de Deus. Tudo porque eles decidiram se reunirem em um grupo para orar e para clamar. Perceba um padrão em todas as histórias que nós contamos, que é uma cultura intensa de jejum e oração. É impossível
vivermos uma história miraculosa de avivamento, é impossível vivermos uma história estrondosa e espantosa de arrependimento, de pecado, é impossível vivermos uma história de tamanha pureza, santidade e presença de Deus e sobrenatural de Deus, se não estivermos amplamente conectados e convictos e comprometidos com uma vida completa de oração. John Wesley e George Whitefield marcaram a história das nações, porque eles foram homens de completa oração. Nos 50 anos que se seguiram a partir do estranho aquecimento de coração de John Wesley, ele começa a pregar mais de 3 sermões por dia. Isto é, realmente toda a sua vida foi dedicada à pregação. 3 pregações por dia, buscando a presença de Deus, todos os dias, pregando em todos os lugares. A história conta que ele contribuiu para reformas trabalhistas, reformas no sistema prisional da Inglaterra, reformas no sistema educacional, reformas no sistema de abolição da escravatura. John Wesley foi usado pelo Espírito Santo para mudar a Inglaterra. Na verdade, historiadores dizem que se não fosse o movimento metodista na Inglaterra, a Inglaterra sucumbiria a partir da Revolução da França e de todo o sangue derramado naquele lugar. O Espírito Santo usou da vida de John e Charles Wesley para serem amplamente usados por Deus para mudar a história de uma nação completa. Em 1776, 3% de toda a população dos Estados Unidos eram metodistas. E na realidade você vê esse coração aquecido de John Wesley sendo tocado e amplamente sendo um chamado, uma convicção, um convite para um envio missionário profundo. Tal é a história que em 1860 a população de metodistas nos Estados Unidos somavam-se a 34% das pessoas. Olha que magnífico o trabalho evangelístico e cheio do poder do Espírito Santo através da vida de John Wesley. A grande família de vertente metodista hoje possui mais de 80 milhões de cristãos e adeptos ao longo do mundo, e as marcas do ministério de John Wesley estão espalhadas por toda a história e por toda a história cristã. Há uma história que John Wesley está viajando a cavalo e no meio da neve, na dificuldade de cavalgar e também naquele momento, seu coração é tão tomado pela presença de Deus que John Wesley cai de joelhos no meio da neve e começa a clamar por Deus e buscar pelo Espírito Santo, tal qual era o fogo do seu coração que derretia a geleira espiritual das pessoas, que derretia a própria geleira física que estava diante de seus joelhos. Essa é a história de John Wesley. E eu espero que você tenha sido profundamente impactado, impulsionado pelo Espírito Santo para ser alguém que busque o Espírito Santo, para ser alguém que clame por Deus, para ser alguém que é organizado e produtivo, como John Wesley foi. A história conta que John Wesley acordava às 4 da manhã para já preparar seus estudos, as suas aulas, os seus treinamentos, o seu discipulado e os seus estudos em vários idiomas. Que a vida de John Wesley possa realmente impactar a sua vida e a vida da sua família. O meu nome é Lucas Bezalel e você acabou de assistir mais um episódio do programa Testemunhas. Deus abençoe sua vida. Tchau, tchau.